das fontes externas de mutações constitucionais. O relator, o eminente professor Máximo Luciani, por motivo grave, não pôde comparecer e, consequentemente, a nossa sessão não tem relator, mas conta com dois eminentes mestres que certamente suprirão a falta do professor Luciani e suprirão com o mesmo brilho que ele daria à sua intervenção. Eu quero, porém, antes de dar a palavra ao primeiro deles, agradecer aos organizadores desta reunião, professor Jorge Miranda, professor Carlos Blanco de Moraes, o convite para participar desta reunião e, particularmente, a honra de presidir uma das sessões. Igualmente, aproveito a oportunidade para cumprimentar os professores italianos, portugueses, brasileiros que aqui estão presentes e, perdão? E também, obviamente, o professor Segal, o famoso constitucionalista espanhol. E quero manifestar particularmente a minha alegria por rever o professor Cardoso da Costa, que eu aprendi a estimar e a admirar num convívio que já é bastante duradouro. Mas, como o auditório não veio para me ouvir os meus agradecimentos ou a minha introdução, eu passo ao assunto. E tenho o prazer de dar a palavra ao professor doutor Luiz Pereira Coutinho para a primeira intervenção. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os presentes, especialmente os membros da mesa. É uma honra em especial. É uma honra participar nesta mesa presidida pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e, enfim, vou dar então início à minha exposição. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que tenho alguma dificuldade com a noção de mutação constitucional. Isto não significa que não possa haver casos em que uma normatividade não escrita se sobrepõe a uma normatividade escrita. Mas esses casos, se legítimos, e friso, se legítimos, são casos em que vinga um costume contra a Constituição. Sendo que a legitimidade da vicissitude releva de se encontrarem reunidos os elementos do costume. E eu aqui, enfim, estou a fazer uma intervenção em continuidade ao amigo Tiago Fidalgo de Freitas. Estava eu a dizer, a legitimidade desta vicissitude releva de se encontrarem reunidos os elementos do costume, e isto é muito importante. Porquê? Porque estes elementos são os tais elementos legitimadores dessa normatividade não escrita. Muito em particular, o elemento interno do costume constitucional. A noção de mutação constitucional, isso já foi referido hoje e foi referido hoje de manhã, enfim, desenvolveu-se no quadrante norte-americano e depois dogmaticamente e com relevância na doutrina germânica. E aqui teve muita relevância o trabalho de Georg Jelinek, não é? Foi sobretudo depois do tratamento de Jelinek que se generalizou esta noção Verfassungswandel, mutação constitucional. Sendo que, neste autor, essa noção articulou-se com uma teoria sobre a força normativa dos factos. A base subjacente à categoria dogmática mutação constitucional foi uma tese sobre a força normativa dos factos. Sendo que, por seu turno, esta tese sobre a força normativa dos factos teve subjacente uma determinada concepção antropológica que a Georg Jelinek desenvolve. Ou seja,
a tese fundamental, a tese subjacente a todo o edifício, é a de que os seres humanos se adequam, ou melhor dizendo, adequam o seu comportamento a factos reiterados. Tal, podemos dizer, independentemente de qualquer parâmetro de avaliação desses factos. A reiteração desses factos gera uma habituação a partir da qual os seres humanos regulam a sua conduta. Foi esta tese antropológica fundamental que se encontrou subjacente à tal ideia de força normativa dos factos, a partir da qual se construiu a categoria dogmática da mutação constitucional. Ora, naturalmente que a categoria dogmática, mutação constitucional, entra em crise a partir do momento em que toda esta, ou pode entrar em crise a partir do momento em que esta sustentação possa ser ela própria duvidosa. Lá está, porque a ideia de que os seres humanos, incluindo titulares de cargos públicos, adequam a sua ação numa lógica de habituação aos factos reiterados, independentemente de parâmetro, independentemente de um parâmetro de avaliação, independentemente de um parâmetro de legitimação dessa prática reiterada, é profundamente problemática. Porventura, aos seres humanos será subjacente um parâmetro de avaliação da sua própria conduta, da sua própria prática reiterada. E, portanto, a ideia de mutação constitucional ligada à força normativa dos factos e a uma concepção antropológica como a de Jelinek será tão problemática quanto essa concepção antropológica seja problemática. E então, é neste quadro que eu estou, enfim, a colocar em causa ou a problematizar a categoria dogmática da mutação constitucional e a defender que o que nós devemos recuperar, aquilo sobre que devemos falar, é antes de costume constitucional. Lá está, porque no costume constitucional temos o duplo elemento. Temos o elemento fáctico, o elemento da reiteração, e temos o elemento interno. O elemento interno que é o elemento de legitimação e que é, concomitantemente, o elemento de avaliação, de concomitante avaliação dessa prática. E, portanto, nesse quadro, ou temos costume, ou temos uma prática inconstitucional. Temos uma prática ilegítima, temos uma prática inválida. Bom, isto, enfim, são as considerações introdutórias que eu gostaria aqui de trazer. Eu devo dizer que, em sede de legitimação das mutações constitucionais, a doutrina americana tem sido muito relevante nestes últimos anos, sobretudo nestes últimos 30, 40 anos, em que se procura pensar as mutações constitucionais num outro horizonte que não sem recurso à categoria do costume constitucional, mas por recurso a um outro elemento legitimador radicado na soberania popular. E, sobretudo, aqui teve muita relevância a Ackermann, que afirma que há uma mutação constitucional ou uma transformação constitucional legítima quando a voz do povo se ouve novamente. Mas lá está. Aqui, o problema da legitimação, no limite da prática, releva da concepção que se tenha sobre a validade ou legitimidade da normatividade constitucional. Quem radica essa normatividade constitucional no princípio da soberania popular irá buscar o princípio da soberania popular para legitimar a prática que se sobrepõe à normatividade constitucional. Quem pense a legitimidade ou a validade da normatividade constitucional de outra forma, e eu insiro-me nesta outra forma de pensar a normatividade constitucional, em cujo âmbito o elemento de validade, o elemento de legitimação se encontra num parâmetro normativo, num parâmetro supraconstitucional, que valida tanto a normatividade constitucional escrita como a normatividade constitucional não escrita, não se vai reconduzir ao princípio da soberania popular. E, portanto, esta minha construção articula-se no limite com a categoria do costume constitucional. Porquê? Porque o elemento interno releva precisamente da validação dessa prática no âmbito de um parâmetro constitucional, ou de um parâmetro, melhor dizendo, comunitariamente assumido que se encontra subjacente à Constituição.
Bom, mas lá está, estas são as considerações iniciais que eu gostaria de trazer aqui e a minha intervenção não irá incidir particularmente sobre esta problemática da noção da mutação constitucional ou do afastamento da noção de mutação constitucional. Porque, enfim, o meu propósito inicial era fazer um comentário à intervenção do professor Massimo Luciani e, enfim, foi o trabalho do professor Massimo Luciani que eu tomei como ponto de partida. E, no âmbito desse trabalho do professor Massimo Luciani, o ponto nuclear, a tese nuclear, é uma tese sobre aquilo que ele chama movimento constitucional. Movimento constitucional que se pode inserir nestas minhas considerações iniciais como, eventualmente, o que nós poderemos ter, dentro da forma em que eu possa ter como admissível um movimento constitucional, é que esse movimento constitucional se pode reconduzir ou a costume, com a sobreposição de uma normatividade não escrita a uma normatividade escrita, sendo essa normatividade não escrita legítima, ou então reconduzir-se à concretização constitucional. A concretização constitucional com variabilidade do sentido de uma Constituição que ainda assim se mantém constante no tempo. Bom, e tomando como ponto de partida esta noção de movimento constitucional do professor Luciani, eu gostaria de abordar uma forma específica de movimento constitucional ou de concretização constitucional, de variabilidade do sentido constitucional no tempo ou de desenvolvimento da normatividade constitucional no tempo, que releva do quê? Do desenvolvimento daquilo que nós podemos designar como Constituição formulaica. Como Constituição formulaica. Uma Constituição, lá está o que é uma Constituição formulaica, é uma Constituição cuja textura aberta, frequentemente recursiva a uma linguagem indeterminada, permite múltiplas possibilidades de concretização variável no tempo e lá está, concretiza-se numa multiplicidade de fórmulas, de testes. É isso, uma Constituição formulaica, uma noção de um autor americano, Robert Nagel. Mas lá está, eu para falar de Constituição formulaica preciso ainda, porque o meu propósito aqui é o de saber se o desenvolvimento de uma Constituição formulaica constitui uma operação política ou uma operação jurisprudencial. No limite é esse o ponto ao qual eu quero chegar. E, portanto, até que ponto é que é legítimo a um Tribunal Constitucional desenvolver uma Constituição formulaica, concretizando as normas constitucionais abertas numa multiplicidade de fórmulas, subfórmulas, princípios concretizadores, testes por aí fora, e opondo-os ao legislador. A minha grande questão é a de saber se essa forma de movimento constitucional, esse movimento constitucional, pode ser, como tem sido, isto implicitamente, designadamente na prática do Tribunal Constitucional Português, pode ser entendida pacificamente como uma operação jurídica, jurisprudencial, ou se tem de ser entendida como uma operação política. E esta minha grande questão, esta questão fundamental que eu pretendo abordar, é uma questão que apenas se deixa enquadrar se eu fizer previamente um contraponto básico entre dois modelos de Constituição, entre dois modelos fundamentais de Constituição. Estes dois modelos são dois modelos ideais e reconduzem-se, por um lado, a um modelo constitutivo, podemos dizer, e, por outro lado, a um modelo prescritivo. No modelo constitutivo, uma Constituição é pensada como estrutura de estabilidade dentro da qual ocorre um processo político plural. Ou seja, o papel de uma Constituição é constituir um espaço político plural. É o de libertar
os atos e os movimentos que podem ter lugar nesse espaço político plural. Deste modo, no âmbito de uma Constituição constitutiva, ficam em aberto opções políticas diversas, defendidas e adotadas por atores devidamente legitimados nestas ou naquelas circunstâncias. Já no modelo prescritivo, à Constituição correspondem opções políticas fundamentais, coartadoras do pluralismo político. Opções, então, que não se limitam a constituir o espaço em que o pluralismo se pode manifestar, em que o pluralismo pode emergir e desenvolver-se, mas que antes implicam previamente a exclusão ou a censura de opções políticas ordinárias, eventualmente adotadas pelos atores políticos no quadro das suas mundividências próprias. Eu devo dizer, não se confunda este contraponto entre o modelo constitutivo e o modelo prescritivo com o contraponto entre constituições liberais e constituições pós-liberais ou sociais. E isto porquê? Porque tanto uma Constituição liberal como uma Constituição social, ou como tais proclamadas, podem ser constituições prescritivas ou, como tal, interpretadas. Uma Constituição uma Constituição constitutiva, uma Constituição prescritiva liberal ou interpretada como tal é, por exemplo, uma Constituição da qual se infira um estrito princípio de laissez-faire ou de estrita separação entre Estado e sociedade. Nós podemos dizer que o Supremo Tribunal americano da era Lochner leu a Constituição americana como uma Constituição prescritiva liberal. Não a leu como uma Constituição constitutiva na qual opções políticas diversas se pudessem manifestar. Também uma Constituição social que contempla um modelo de socialidade pode ser prescritiva, se esse modelo não for lido como acomodando soluções diversas, tidos por participantes diversos, como, enfim, soluções mais ou menos oportunas, mais ou menos circunstancialmente adaptadas, ou simplesmente como mais ou menos desejáveis no quadro das suas opções próprias, designadamente política e económica. Bom, é de acrescentar agora, e agora estou a chegar à noção de Constituição formulaica, que a natureza mais ou menos prescritiva de uma Constituição, por vezes, não se associará ao seu caráter mais ou menos liberal ou mais ou menos social. A natureza prescritiva da Constituição pode antes relevar da imputação à Constituição de princípios fundamentais, de princípios correspondentes a formulações abertas, cuja concretização é tida como tarefa judicial, em prejuízo de opções legitimadas no quadro do normal jogo político democrático. Bom, e devo dizer que o modelo de Constituição prescritiva ao qual o Tribunal Constitucional Português, e sobretudo o Tribunal Constitucional Português da crise, se tem reportado, é precisamente este. Ou seja, não uma Constituição assumidamente liberal ou social, mas uma Constituição que se pode designar, na sequência de Robert Nagel, como Constituição formulaica. Repetindo, a expressão Constituição formulaica é usada por um autor, Robert Nagel, para se referir a constituições com textura aberta, frequentemente recursiva a uma linguagem indeterminada, imprecisa ou ambígua. Sendo que essa Constituição, enquanto Constituição formulaica, não é entendida pelo juiz constitucional como indutora de uma maior modéstia ou contenção, mas antes como incitadora de uma ampla liberdade criativa.
Sendo que essa liberdade materializa-se na construção de uma multiplicidade de fórmulas, traduzidas em princípios, lá está, princípios, subprincípios concretizadores, testes, diretivas, máximas, em cujo âmbito o sentido da Constituição se explicita e se torna oponível ao legislador. Assim, de tal modo que se verifica, a certo ponto, pelo menos aparente, desfazamento entre as formulações do texto constitucional e as fórmulas jurisprudenciais próprias ou de origem doutrinária em que o seu sentido se explicita. Bom, é o caso, por exemplo, evidentemente, do desfazamento entre a formulação constitucional Estado de Direito e todas as fórmulas que o Tribunal Constitucional Português dos anos da crise tem reportado a esse princípio do Estado de Direito, e já lá vou, desdobradas numa multiplicidade de subconcretizações, máximas, testes, por aí fora. Uma multiplicidade tal que às tantas torna difícil identificar a relação existente entre as múltiplas fórmulas, subfórmulas que o Tribunal Constitucional reporta ao princípio e a fórmula constitucional. Bom, curiosamente, eu devo dizer que o recurso a estas fórmulas e o inerente, lá está, desenvolvimento de uma Constituição formulaica de base jurisprudencial tem lugar no âmbito de um suposto imperativo metodológico, ou assim tido como tal, traduzido na criação de estándares de julgamento que constranjam os tribunais eles mesmos, que potenciem uma coerência de soluções e uma devida sensibilidade aos factos. Ou seja, um tribunal que desenvolve uma Constituição formulaica começa precisamente, na sua perspectiva, por não ignorar a dificuldade em aplicar, em circunstâncias factuais complexas, formulações constitucionais dotadas de um amplo grau de abstração. Procura interpor entre estas formulações e as circunstâncias da vida a que tem de dar resposta, fórmulas concretizadoras que, simultaneamente, precisem o sentido das tais fórmulas abstratas e agrupem as circunstâncias que enfrenta em grupos de casos relevantes. Bom, o que sucede é que estas fórmulas, em muitos casos desenvolvidas de modo próprio jurisprudencial, noutros casos com origem numa doutrina cujo intuito é mais o dispor as linhas determinantes da Constituição do que atuar a Constituição. Estas fórmulas, dizia eu, são, muitas vezes, e aqui vou citar Nagel, são frequentemente equívocas, complexas e desdobráveis em múltiplas camadas, empregam tipicamente palavras de um modo confuso, procuram impossivelmente prever todas as contingências e detêm pretensamente uma aura da autoridade que lhes é conferida por uma precisão ilusória. Bom, lá está. Para atestar este ponto, verifique-se a multiplicidade de pressupostos e de correspondentes testes, por recurso aos quais o Tribunal Constitucional Português tem operado o princípio da confiança. Também ilustrativos são os chamados testes da dispensabilidade e da contenção dentro dos limites do sacrifício, em que o Tribunal desdobra o chamado princípio da igualdade proporcional. Dir-se-á, porventura, que é inevitável que formulações constitucionais com um grau de abstração muito elevado se concretizem, por seu turno, em fórmulas com alguma equivocidade ou imprecisão. Bom, também se poderá dizer que uma maior precisão é impossível à linguagem normativa, enquanto linguagem apta a apreender uma multiplicidade de casos. Admito que assim seja. O problema reside em estas fórmulas serem entendidas pelo Tribunal como fórmulas de controlo do legislador pelo juiz, por cuja via, então, se admite a invalidação de soluções políticas.
Ou seja, não são tidas como meras fórmulas expositivas cuja concretização, porque contextualmente problemática e politicamente não neutra, tem de caber a um poder ativo devidamente legitimado. Ou seja, estas fórmulas não são tidas como meras diretivas da ação legislativa. E eu aqui reportava-me novamente ao texto do professor Máximo Luciani, que iria comentar, em que ele distingue atuação constitucional e aplicação constitucional. A atuação constitucional reporta-se à Constituição, com certeza, mas cabe a um poder político devidamente legitimado. Reporta-se a ditames constitucionais destinados a ser atuados, concretizados pelo legislador e não pelo juiz. Bom, o que se passa é que o Tribunal, ao construir todas estas fórmulas muito equívocas, toma-as como fórmulas de aplicação da Constituição que ele pode opor ao legislador. Toma-as como fórmulas de controlo do legislador. E o que é que pode acontecer? Na medida em que uma Constituição formulaica se concretize nestas tais fórmulas de controlo, esta pode bem convolar-se numa Constituição prescritiva. Com que efeito? Com o efeito de excluir do normal jogo político-democrático opções defensáveis por participantes de boa-fé no quadro dos seus pressupostos políticos e das suas mundividências próprias. Ou seja, o problema não se encontrará no desenvolvimento de uma Constituição formulaica, porventura doutrinariamente inevitável em virtude dos limites da linguagem normativa. O problema encontra-se em esta Constituição formulaica de ter mais do que uma relevância expositiva ou diretiva. Ser compreendida pelo Tribunal Constitucional como um pleno mandato de controlo do legislador. Bom, e eu aqui novamente volto à aplicação do princípio da tutela da confiança, a cuja luz o Tribunal Constitucional Português invalidou a solução traduzida no despedimento por razões objetivas de trabalhadores anteriormente abrangidos por uma salvaguarda contra essa ocorrência e a solução traduzida na dita convergência das pensões do setor público e do setor privado, efetivamente, traduzida num corte das pensões do setor público. Em ambos os casos, o teste decisivo encontrou-se, e cito o Tribunal, em não ocorrerem razões de interesse público que justifiquem, em ponderação, a não continuidade do comportamento que gerou a situação de expectativa. Num caso, a manutenção do emprego, no outro, a auferição da pensão com um montante já determinado. Bom, esta fórmula, podemos, enfim, enunciá-la como fórmula do interesse público ponderado, em que o Tribunal concretizou a fórmula de tutela da confiança que reconduziu à fórmula Estado de Direito. Ora, esta última fórmula do interesse público ponderado é tão imprecisa e contingente quanto a verificação destas razões de interesse público e a aferição da sua pertinência em concreto seja necessariamente algo de disputável e disputado. Estamos, então, nas palavras do professor Máximo Luciani, claramente no plano da atuação constitucional e não da aplicação constitucional. Isto patenteia-se tanto mais quanto os argumentos aduzidos pelo Tribunal no âmbito da dita fórmula sejam, afinal, tão imprecisos e, por isso, disputados e disputáveis quanto esta fórmula seja imprecisa. Vejamos. Vejamos o acórdão sobre a convergência de pensões. Ao aplicar a fórmula do interesse público ponderado, o que é que o Tribunal disse em suma? Que a solução não era essencial, que a solução não era uma reforma estrutural e que a solução se revelava potencialmente injusta. Se nós formos à essência da argumentação constitucional, é isto.
É isto que lá está. O que é que isto significa? Traduzido, é que esta solução não é a melhor prossecução do interesse público. Bom, como facilmente se poderá detectar o que possa ser essencial, o que possa ser uma reforma estrutural ou o que possa ser potencialmente injusto, pode ser concebido de forma muito diferente por participantes de boa-fé no quadro dos seus distintos pressupostos, das suas avaliações circunstanciais e das suas mondividências próprias. Ainda para mais num cenário de crise económica e financeira grave. Um outro exemplo particularmente ilustrativo encontra-se no uso da fórmula igualdade proporcional, a qual o Tribunal ainda desdobra na fórmula da proporcionalidade da medida da diferença. No seu âmbito, recorde-se que o Tribunal teve por inadmissível um corte de subsídios dos funcionários públicos, porque, supostamente, desproporcionadamente diferenciadora dos trabalhadores do setor público e dos trabalhadores do setor privado. Bom, ao reconduzir-se a esta fórmula, ao atingir esta conclusão, e num paroxístico desenvolvimento de uma Constituição formulaica, o Tribunal socorreu-se de dois testes, o da dispensabilidade e o da contenção dentro dos limites do sacrifício. Bom, mas como se poderá ver, é muito difícil diferenciar as operações em que efetivamente se traduzem estes dois testes. Só na aparência se verifica uma distinção entre o que seja dispensável face ao interesse a prosseguir, porque desnecessário, adequado ou excessivo, o tal teste da dispensabilidade, e o que seja insuscetível de justificação pelas vantagens que oferece, e estou a citar o Tribunal, em comparação com alternativas disponíveis, e que por isso corresponde a um sacrifício inequitativo e desproporcionado. O tal teste da contenção dentro dos limites do sacrifício. Bom, a equivalência prática entre estes dois testes, entre estas duas subfórmulas em que o Tribunal, por seu turno, desdobra a outra fórmula. Portanto, vemos então que a equivalência prática entre os dois testes demonstra que este desdobramento é, afinal, artificial. E o que é que poderá estar aqui a confirmar? Que o que está em causa é investir juízes prescritivos, juízes disputados e disputáveis num quadro de pluralismo político, de uma aura da autoridade conferida por uma precisão ilusória, para utilizar novamente as tais palavras de Robert Nagel. Mas ainda mais problemática do que esta é a artificialidade que se detecta, ou a dificílima concretização que se detecta no outro teste do Tribunal Constitucional, no âmbito da contenção dos limites do sacrifício. Porquê? Porque dificilmente será possível concretizar estas fórmulas sem o recurso a juízes de prognose e, independentemente de pressupostos político-económicos necessariamente não partilhados num quadro de pluralismo político. Bom, que assim é, revela-se no facto de o Tribunal Constitucional, a quando desta tentativa de concretização, ter argumentado de um modo eminentemente político. Sustenta, por exemplo, a páginas tantas, que o combate a fatores macroeconómicos relacionados com a recessão económica e o aumento do desemprego teriam de ser solucionados através de medidas de política económica e financeira de caráter geral, e não por via de uma maior penalização dos trabalhadores. Cito o Tribunal Constitucional. Bom, e se uma maior penalização dos trabalhadores quanto aos seus salários nominais, necessariamente resultante de medidas orçamentais quanto ao setor público, mas da regulação do mercado quanto ao setor privado, for tida como a melhor forma de estimular a competitividade e combater o déficit, e desse modo combater a recessão? É esta opção, afinal, defensável por um participante de boa-fé inconstitucional? Que específico dita-me constitucional que não a fórmula que o próprio Tribunal, ele próprio, constrói e aplica, impõe outras medidas de política económica e financeira de caráter geral? Bom, isto para chegar onde? A dificuldade
de concretização destes testes revela que o que está aqui em causa no desenvolvimento desta tal Constituição formulaica é, porventura, com certeza, inescapável. É, efetivamente, imputar ao texto constitucional sentidos normativos. E que isto, no limite, será uma operação que a doutrina tem o dever de fazer. O problema está em ter estas fórmulas fortemente equívocas, fortemente imprecisas e fortemente disputadas num quadro de pluralismo político, como fórmulas de controlo do legislador pela jurisdição constitucional. E, enfim, voltando atrás, voltando ao início, ou temos costume constitucional ou temos movimento constitucional. O movimento constitucional releva, lá está, da concretização da Constituição por diferentes poderes. Poder legislativo por um lado, poder judicial por outro. O poder judicial, por via do chamado desenvolvimento de uma Constituição formulaica, não pode invadir o espaço e tem necessariamente de ser deixado ao legislador. O facto de conseguir imputar fórmulas ou subfórmulas, testes, máximas a princípios fundamentais da Constituição não legitima que tome essas tais fórmulas como fórmulas de controlo do legislador. Essas fórmulas antes devem ser entendidas quando a sua concretização seja disputável e disputada num quadro de pluralismo político, antes devem ser entendidas como fórmulas diretivas do legislador. De outra maneira, o que nós temos é um modelo de Constituição prescritiva. Muito obrigado. Eu agradeço a brilhante palestra do professor Luiz Pereira Coutinho e, sem dúvida, trouxe à meditação vários aspectos novos e interessantes da evolução do direito constitucional. Tenho agora a honra de dar a palavra para o professor Lúcio Pegoraro para fazer a sua apresentação sobre as fontes externas das mutações. Obrigado, presidente. Y no sé si hablar de la democracia o de la Europa, que son cosas distintas, y reservarme al margen de la ponencia de mañana del profesor Carducci, ¿cuál parte? Pienso que podría empezar con pocas palabras sobre la crisis del concepto de democracia, porque se conecta al debate. Casi todos los cambios formales o informales se hacen en nombre de la democracia. Si se amplían derechos por imposición de un tribunal internacional, de la Corte Interamericana, por ejemplo, de la Corte Europea, normalmente es para ampliar los márgenes de democracia. Al mismo tiempo, pero, en nombre de la seguridad que está a la base de los ordenamientos democráticos, los mismos tribunales o la Unión Europea permite la detención sin habeas corpus de los extranjeros, etc. Y, a mi parecer, hay una falta de profundización por parte de los profesores sobre la amplitud de este término, que ha una falta que del formante cultural, jurídico-cultural, la doctrina constitucionalista, se traslada a los formantes dinámicos, el legislador, en sentido amplio, y los jueces, incluso los constitucionales. El más importante cambio sobrevenido del tiempo de la Revolución Americana es que nosotros hemos totalmente olvidado uno de los pilares de la democracia,
lo que fundó los parlamentos, el Parlamento inglés, lo que justificó la Constitución americana. No taxation without representation. Solo nos recordamos los pilares del artículo 16 de la Declaración: derechos humanos y división de poderes. Es un cambio informal enorme que se ha verificado no solo por voluntad de los formantes dinámicos, sino porque los profesores se han olvidado este pilar. Tenemos millones de inmigrantes, no tiene derecho de palabra ni siquiera en una asamblea municipal para decidir cómo usar el presupuesto. Bien, entonces necesita, a mi parecer, una reflexión sobre estos temas, como, por ejemplo, sobre el tema de la protección de la democracia. A mi parecer, hay una diferencia profunda entre democracias que permiten a todos de luchar para conquistar el poder, como Francia, y democracias que no lo permiten, como Turquía, con la bendición, se dice, de la Unión Europea, como otras, y finalmente democracias que introducen la protección, la democracia militante, a través de la legislación, solo porque la Constitución no dice nada. Una pregunta que pongo es si la evaluación del grado de democracia, porque hay que utilizar una lógica fácil, débil, para colocar las democracias y las no democracias. Competa al jurista dogmático interno o al comparatista, a través de una circulación de ideas y de clasificaciones de estos términos. Lo que me conduce al tema principal, es decir, la categoría de las constituciones impuestas. La doctrina constitucionalista, comparatista, normalmente divide las constituciones en democráticas, populares, otros nombres así, y constituciones impuestas a las cuales nega la patente, la calificación de democrática. Mejor, son democráticas porque los ganadores de una guerra, como los Estados Unidos, los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial con Japón y Alemania, obligaron Japón y Alemania a ser democráticos, pero no hay una derivación popular de estas constituciones. Son democráticas porque tienen características que consideramos democráticas, pero no tienen una legitimidad democrática popular situada en el pueblo al cual ellas mandan. Y normalmente se dice que son Alemania, Japón, ahora Irak probablemente, que pobrecito se encuentra con el federalismo, no sé cómo se puede imponer el federalismo, culturalmente es un país donde no tiene sentido que se hable de federalismo, ¿no? Es culturalmente un concepto que las tribus de Irak o de Afganistán conozcan. Se dice que son constituciones impuestas las cuatro, pero siempre utilizando una lógica fácil, débil, a mi parecer debemos preguntarnos si está pasando a través de la revisión constitucional formal y a través de revisiones informales el fenómeno opuesto. Es decir, que constituciones nacidas democráticas, aunque esta palabra me dé todos los problemas denunciados, se convierten en constituciones sin legitimidad popular. Y yo soy europeísta, entonces no se equivoquen si pongo el problema de lo que está pasando con la crisis económica. El gran debate de las reformas o mutaciones constitucionales siempre se sitúa en la frontera del núcleo duro. Cuando se habla de límites a la revisión, se habla del núcleo duro, del alma, del corazón de la Constitución,
que debe ser democrática. Todo lo demás, aunque las opiniones como en este congreso, en este seminario, es muy evidente, sean distintas, pero más o menos el problema es el del núcleo duro. Se pueden cambiar, no se pueden cambiar cosas pequeñas, lo que no se puede cambiar es el corazón de la Constitución, el espíritu de la Constitución. Bien, ¿qué pasa? Que sin debate casi hemos cambiado la forma de Estado, las relaciones entre sociedad y poder, a través una transformación del Estado social de derecho que caracterizaba como certificado en muchas constituciones. La alemana, por ejemplo, certificaba una relación entre sociedad y poder que ahora se convierte en un liberismo puro. Y esto pasó a través de fenómenos formales y fenómenos informales. Y la categoría de las constituciones impuestas no me parece exhaustiva y clara si no consideramos, consideramos solo los hechos formales. Sarkozy y Merkel se presentan a la televisión un día y dicen: ustedes deben cambiar vuestras constituciones. Y en España, Zapatero y Aznar, en Italia, Berlusconi, inmediatamente cambian las constituciones, soberanamente, órganos del poder de revisión. Pero recuerdo una enseñanza del derecho privado. Ethico actus tamen volui, dice el antiguo jureconsulto, para justificar la anulación de un contrato estipulado, querido por el contraente, pero amenazado de un daño injusto. Yo estoy ahorcando, te digo, véndeme tu casa, pero solo por 1.000 euros. Yo digo, sí, volui, pero coactus, obligado. La emergencia económica es algo parecido. Los griegos, los italianos, los españoles, los portugueses, cuando o cambiaron su constitución o adoptaron medidas que han cambiado la forma de Estado, de liberal democrática y social a liberista, o liberal solo, sin el demócrata o sin el social. Bien, fueron libres. Formalmente sí, pero necesitan bombardeos y tanques para decir que mi voluntad fue libre, o basta una amenaza de sanciones económicas, de poner un país como Grecia fuera del mercado, o a su tiempo Argentina. Bien, digo, deberíamos, a mi parecer, razonar sobre estos temas que tienen que ver con las verdaderas mutaciones constitucionales implícitas, informales, no las de las cuales estamos acostumbrados a hablar. En Italia, el Senado que se transforma en la Cámara representativa, son cosas importantes y nadie dubita de la democraticidad del cambio. Y por eso digo que lo que está pasando ahora es un desplazamiento de la soberanía o avantaje de los derechos, como me parece pasar en Latinoamérica cuando la Corte Interamericana obliga incluso al cambio constitucional los países que han firmado el tratado. O en Europa, a veces para ampliar las esferas de libertad, a veces para disminuirlas, siempre olvidándose precisamente que cuando lo hacen en nombre de la democracia o de valores conexos a la democracia, se olvidan que esta categoría es utilizada como una palabra mágica que sirve a ocultar realidades muy, muy distintas. Y sobre todo, a mi parecer, los elementos críticos de un concepto unitario de democracia se sitúan precisamente en la disciplina de los extranjeros, en la disciplina de la protección de la democracia, o militante o no militante, o a través de la Constitución o
a través de la legislación, simplemente a través de la legislación, y la legislación antiterrorismo. Es democrático por antonomasia el ordenamiento que asegura los derechos humanos. ¿Cuál fue el primero? El habeas corpus. Y Tony Blair intenta quitar el habeas corpus por 78 días en la primera versión. Los Lores, que notoriamente no son una banda de comunistas, le dijeron que no, pero en Inglaterra todavía sigue siendo 28 días. Y el Patriot Act, 2 años. 2 años sin habeas corpus. Bien, no es una mutación constitucional a través de la legislación ordinaria, ma una mutación enorme, non la del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es importante, pero 2 años el Patriot Act, sin habeas corpus. Al lado de Guantánamo, que todos han estudiado. Hay doctrina de todos los países sobre Guantánamo. Pero hemos olvidado que un extranjero en Estados Unidos puede ser detenido sin las garantías tradicionales desarrolladas por el constitucionalismo inglés a través de los siglos. Eso me parecen los cambios constitucionales que me preocupan más. Claro que el debate sobre el lenguaje, sobre las técnicas interpretativas de los tribunales me interesa muchísimo, pero cuando pienso, viajando sobre todo a España, que siempre, querido amigo Francisco, se ocupan del Estatuto catalano y pocos profundizan el cambio de la democracia en su conjunto, el desplazamiento fuera de la relación entre el poder constituyente original y un poder que es constituyente cuando cambia el núcleo duro de esta manera, como está haciendo la Unión Europea, que tiene una legitimidad formal, porque lo hace porque la Constitución italiana, española, alemana, aunque la alemana con una intervención del Bundesverfassungsgericht, lo permiten, una soberanía de segundo grado, pero que afecta finalmente al núcleo duro de la soberanía popular de cada país. Pienso que todo esto sean problemas importantes que merecen ser profundizados más detalladamente e incluso pensando a las responsabilidades entre formantes. Yo acepto la dicotomía entre formante estático, la doctrina, y formantes dinámicos, es decir, legislación y jurisprudencia, que es una actividad creativa. Se reconoce como tal en el common law, pero también en el civil law, a mi parecer, no hay distinción entre creación e interpretación. Y la doctrina jurídica no cumple a su deber analítico de clarificación de los términos del discurso acerca de las revisiones. Seguimos planteando problemas técnicos, profundizando las razones doctrinarias, históricas, etcétera, lógicas, y perdemos muchas veces el sentido de lo que está pasando con la transformación de la palabra democracia y, sobre todo, olvidando que en el pasado tenía configuraciones distintas que hoy y que, como repito, sobre todo hay un conflicto entre ciudadanía e extranjería. Un conflicto que en el mundo globalizado, paradójicamente, olvidamos, se globaliza todo, pero la estatualidad a través de la discriminación entre extranjeros y ciudadanos. Yo, comentando el artículo primero de la Constitución brasileña, decía que tiene 3 principios dinámicos y 2 estáticos. Uno de los estáticos es precisamente ciudadanía. Al mismo tiempo es un principio antiguo, desde Roma hay varias concepciones, que
hoy no se enfatiza, o mejor, se enfatiza la pertenencia a la soberanía estatal y se desplaza fuera todo lo demás. Bien, eran pocas reflexiones y mañana, por la tercera intervención, eventualmente podría añadir algo acerca del núcleo duro en las revisiones constitucionales y quién es el dueño del núcleo duro. El dueño, es decir, quién decide, quién debe decidir, el pueblo o los tribunales. Cuando hay un conflicto, como está pasando en muchos países, si el pueblo por mayoría o por mayoría calificada dice que no, decide el pueblo, decide el tribunal. Mi discípula Sabrina Aragone, el doctor Carpiso, dice que debe decidir el pueblo. Michele Carducci tiene una posición intermedia, pero más favorable al pueblo. Yo tengo más confianza en los tribunales. Mañana eventualmente debateremos. Muchas gracias, obrigado. Eu agradeço as palavras instigantes do professor Lúcio Pegoraro, que levantou alguns temas que realmente há muito me preocupam. Eu repito, porque eu não tinha ligado aqui o microfone, que as palavras do professor Pegoraro foram extremamente instigantes e levantam alguns problemas com os quais eu me preocupo. Eu, aproveitando o precedente estabelecido pelo meu colega professor Elival Ramos, também vou realizar uma mutação constitucional e aproveitar esta oportunidade perante um auditório tão ilustre para usar a palavra não mais do que 5 minutos. Espero que tenham um pouco de tolerância. Eu tenho 2 ordens de observações para fazer. Uma me parece singela, mas de efeitos interessantes. É uma questão que pode ser vista como de vocabulário, mas que eu acho que tem maior profundidade. É estabelecer a distinção entre mudança e mutação. Na verdade, essa ideia já está presente num livro que foi citado pelo professor e ministro Gilmar Mendes na sua locução, citando exatamente a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, que escreveu uma tese de doutorado defendida na Faculdade do Lago de São Francisco a respeito do assunto mutações constitucionais. A diferença exposta de modo simples é a seguinte: as constituições mudam e, às vezes, há mutações nas constituições. As constituições mudam formalmente quando são aprovadas emendas constitucionais, leis constitucionais que alteram o seu conteúdo. Mas elas mudam também, obviamente, de modo informal, pelas práticas, pela jurisprudência, etc. Mas ocorre que, às vezes, essas mudanças vão além do aprimoramento das instituições vigentes e importam em algo mais, que pode ser chamado de mutação. Ao fazer essa referência, eu recordo uma lição de um jurista alemão, talvez inconfessável, que se chama Carl Schmitt. Carl Schmitt, na teoria da Constituição, dá um conceito positivo de Constituição, que, se a minha memória de idoso não falha, é uma decisão tomada sobre o modo e a forma de unidade política. Ou seja, o poder constituinte, o poder que estabelece a Constituição, define determinados paradigmas que são os paradigmas daquela Constituição que deve traduzir a manifestação da democracia, já que não se pode conceber, logicamente, verdadeiramente, Constituição sem democracia. Enquanto nós estamos tratando de mudanças, nós estamos tratando de um fenômeno interpretativo. Mas quando essas mudanças alteram o modo e a forma de unidade política, nós estamos frente a um outro fenômeno, que é o fenômeno da mutação constitucional. Isto não é uma cogitação meramente teórica,
Porque se nós acompanharmos as chamadas transições constitucionais, tanto para regime autoritário como para regime democrático, nós vemos ocorrer isso. A Constituição Brasileira de 1988 é fruto de uma emenda constitucional à Constituição Brasileira de 67, modificada em 1969. Agora, ninguém aqui ignora que a Constituição Brasileira, na emenda número 1 de 1969, foi outorgada por uma junta militar. É uma Constituição intrinsecamente autoritária. Mas, por uma emenda constitucional, se abriram as portas para que se estabelecesse uma Constituição que nada tem de autoritária. E o exemplo inverso eu poderia dar também no Brasil, quando o regime militar se implantou por um ato institucional. Um ato institucional que manteve em vigor a Constituição de 1946, com modificações, várias delas modificações destinadas a serem permanentes. E eu acho que eu poderia até invocar alguns exemplos europeus dessas mutações, por exemplo, no estabelecimento da Constituição Espanhola, mas eu não sou autoridade para falar nisso perante o professor Segal, como eu poderia falar nisso a respeito de uma Constituição que eu vi elaborar, que é a Constituição Francesa de 1958, que dirá alguém foi fruto de um golpe do general de Gaulle. Essa colocação que eu faço, evidentemente, envolve uma série de outros problemas. E um deles é que uma mutação constitucional só é legítima quando se vê que ela é obra do poder constituinte originário. Porque, senão, nós estamos frente a um fenômeno que foi denunciado e objeto de tratamento por um jurista francês, eu hoje estou citando os esquecidos, que é Letevaux, que tem um trabalho sobre a fraude à Constituição. Que seria exatamente essa mudança da espinha dorsal de uma Constituição para que ela mude totalmente de sentido. É claro que a conotação de fraude à Constituição dá a esse processo um sentido negativo. Mas nós temos o outro lado, que são as transições democráticas. Esse é o primeiro ponto que eu queria, a respeito do qual eu queria manifestar a minha opinião. Agora, o segundo ponto, se me permitam que eu explore ainda a atenção do auditório, é exatamente relativo às fontes externas das mudanças, ou, se quiserem, na linguagem que está sendo aqui empregada, das mutações. E foi objeto de uma referência na brilhante palestra do ministro Gilmar Mendes, embora ele não tenha detalhado, talvez suficientemente, para que os não brasileiros entendam o que ocorreu. É o problema que ele mencionou a respeito do depositário infiel, que é o problema, no fundo, da imperatividade no direito brasileiro do Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Antes da Constituição de 1988, como na Constituição de 1988, não há nenhum tratamento específico sobre a posição na hierarquia jurídica do direito internacional, nem dos tratados. Na de 88, caso à parte dos tratados sobre direitos humanos. Ou seja, até 1988, ninguém discutia na doutrina, nem na jurisprudência, a jurisprudência torrencial, de que o tratado tinha força de lei ordinária. O tratado era firmado pelo Brasil, aprovado pelo órgão competente do Legislativo, promulgado e valia como lei. E a qualquer momento uma lei poderia modificá-lo. Se quiserem e tiverem a paciência de procurar ver o fenômeno, isso se deu a respeito da lei uniforme do cheque, no tempo que eu era estudante de direito, que foi muito antes dos senhores nascerem. Essa mesma ideia, até ontem, quanto aos tratados não versando direitos humanos, prevalecia no Brasil.
Esse é o ponto de partida. O segundo ponto de partida, que precisa ser considerado, é que a Constituição brasileira, desde 1891, todas as Constituições brasileiras, 91 e a atual, prevêem direitos fundamentais implícitos, de onde decorria a ideia de que há uma noção substantiva do que seja um direito fundamental. E, consequentemente, se aquele conteúdo essencial de um direito era fundamental, estava no direito brasileiro, independentemente de estar expresso no texto da Declaração de Direitos da Constituição. Ou seja, essa norma, todos sabem, vem do direito norte-americano. E é uma norma extensível. Na verdade, enquanto vigorou o direito anterior, os professores de direito constitucional como eu ainda encontravam exemplos de direitos implícitos, como o direito à imagem. Só que quando se fez a atual Constituição, isso se tornou praticamente impossível, porque todos os direitos possíveis e imagináveis, e alguns que nada têm a ver com o direito fundamental, como o direito às certidões, foram incorporados no texto. Eu digo isso para que os senhores compreendam como eclodiu o problema. A Constituição Brasileira de 1988 tem, no artigo 5º, que é o artigo que descreve os direitos fundamentais, enumera os direitos fundamentais, um parágrafo 2º, que dispõe o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. A leitura que imediatamente se deu a isto é que nós estamos frente à problemática dos direitos implícitos, que se deduziriam a respeito de princípios gerais ou a respeito de tratados internacionais, porque isso não mudava nada, porque se o tratado internacional enunciava um direito que era realmente um direito fundamental, ele já era do direito brasileiro, independentemente desse enunciado. Ocorre, porém, que surgiu uma corrente composta por um lado, de hábeis advogados e, por outro lado, de internacionalistas, que pretendeu ver aqui a supremacia do tratado. É claro que, com essa referência aos tratados, esse texto pode ser lido como referente a ele e não aos seus princípios exclusivamente. E isso levou à colocação de que os tratados sobre direitos fundamentais tinham uma posição diferente dos tratados comuns e, consequentemente, estavam incorporados na Constituição brasileira. Mas isso era uma tese de internacionalistas que não era aceita pela maioria e nunca foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. E havia o trabalho dos advogados. Eu até tenho um trabalho sobre o papel dos advogados na construção do direito constitucional. Por quê? E aí entra a questão do depositário infiel. O Tratado de São José da Costa Rica só admite a prisão por dívida alimentar. O direito constitucional brasileiro, o texto continua, com todas as letras, permite a prisão também para o depositário infiel. E os senhores, que são advogados todos aqui, já imaginam a brecha que os advogados começaram a explorar. Ainda mais que a questão se reuniu àquela referência feita pelo ministro Gilmar da tal alienação fiduciária em garantia. Isso provocou uma polêmica que, me desculpem, é, na verdade, uma polêmica tempestade no copo d'água. Porque, tirando esse problema do depositário infiel, o Tratado de São José da Costa Rica não enuncia nenhum direito, nenhum. Alunos da faculdade já fizeram a comparação, que não esteja na Declaração Brasileira. O regime, nem sempre o regime, em geral, até mais rigoroso no Tratado de São José da Costa Rica, confiram com relação ao direito de manifestação do que no direito brasileiro.
o que já levou agora ao desenvolvimento dos partidários da Lex Mitchell. Aplica-se o direito brasileiro porque ele é mais tolerante. Quer dizer, o Tratado de São José serve de um lado, não serve de outro. Essa polêmica, que se arrastou pelos tribunais, teve uma solução, ou pelo menos se pretendeu dar a esse problema, uma solução que vem na Emenda Constitucional 45 de 2004, que acrescentou ao artigo 5º da Constituição Brasileira um parágrafo 3º. Permito-me lê-lo. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. As exigências procedimentais são as mesmas para a adoção de emenda constitucional. Ou seja, o tratado aqui seria emanado externamente, mas aprovado internamente para fazer parte da Constituição brasileira. E, obviamente, a partir desse momento, se tornou claro que os tratados que forem adotados a partir da promulgação dessa emenda só fariam parte do direito constitucional se tivessem sido aprovados por este rito. Na verdade, se alguém é curioso, só há um tratado que foi aprovado, que é um tratado sobre o tratamento de pessoas deficientes. Mas o problema não se resolveu, porque os partidários de que o Tratado de São José da Costa Rica é direito constitucional brasileiro, continuaram a insistir, e particularmente os nossos colegas advogados. O problema, porém, se amainou, embora não tenha desaparecido, graças a uma das inteligentes inovações do ministro Gilmar Mendes, que ele hoje modestamente atribuiu a uma iniciativa do ministro Sepúlveda Pertence. Está certo, a inspiração pode ter vindo do ministro Sepúlveda Pertence, mas a orientação está fixada num recurso, no acórdão de um recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 466-343, em que ficou definido que os tratados internacionais aprovados pelo Brasil sobre direitos humanos têm um status intermediário entre a lei ordinária e a Constituição, um status supralegal, em consequência do qual não é revogada a norma contrária ao tratado. E aí está a mágica. Mas ela tem a sua eficácia suspensa até que o até que o tratado seja objeto de denúncia por parte do direito brasileiro. Esqueci-me de uma pimenta nessa exposição, que também inspira a luta pela incorporação do tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, que não estaria abrangido nessa situação, porque é anterior a ele. É o fato de que, na Constituição brasileira, artigo 60, parágrafo 4º, que tem 4 incisos, o último deles coloca, o termo é obsceno para a língua portuguesa, mas é o termo, não fui eu que o inventei, a inabolibilidade dos direitos fundamentais, que, na verdade, também foi objeto de uma alusão do Paulo Gonet Branco, que pode ser interpretado como a jurisprudência do Supremo interpreta, de que alcança o cerne do direito, não o regime de exercício do direito. Mas, para os advogados, e eu não falo com nenhuma hostilidade, porque eu não fui, agora estou aposentado, apenas professor, mas era professor e advogado. Para os advogados, é uma mina poder dizer que nenhuma vírgula no tratamento dos direitos fundamentais pode ser alterada. Assim,
está explicado essa situação curiosa do direito constitucional brasileiro, em que nós temos tratados que indiscutivelmente, tratados sobre direitos humanos, que indiscutivelmente estão incorporados ao nosso direito constitucional. Na verdade, um só, a Convenção sobre os Deficientes. E continua a polêmica a respeito do Pacto de São José da Costa Rica. Se ele faz parte do nosso direito constitucional, se ele não faz parte do direito constitucional. Mas a discussão também é relativa, porque, de qualquer forma, até o dia que o Brasil denunciar o Pacto de São José da Costa Rica, e que será, como no Brasil se diz, talvez em Portugal se entenda, no dia de São Nunca, as normas contrárias ao decreto estarão de eficácia suspensa. É verdade que isto abala a inabolibilidade, porque é claro que o regime do tratado poderá ser alterado por um meio adequado, que pode ser até uma emenda constitucional ou pode ser simplesmente uma lei ordinária. Assim, numa síntese, que deve ter levado mais do que os 5 minutos que eu pedi, peço desculpas por causa disso, eu quis fazer 2 colocações, aproveitando a oportunidade de poder me dirigir a um auditório tão ilustre. Eu quero, antes de encerrar essa reunião, agradecer a colaboração do professor Luiz Pereira Coutinho, a colaboração do professor Lúcio Pegoraro e indagar se alguém tem a ousadia de formular alguma indagação. Pois não, professor. Bom, eu vou aqui também, não uma mutação constitucional, dada a natureza duvidosa da figura, mas uma prática inconstitucional, que é de comentar os comentadores, efetivamente, porque as 2 intervenções foram muito estimulantes, e começando pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que falou nesses internalistas, são maus internacionalistas. Porque, efetivamente, a grande questão da incorporação dos direitos humanos no direito constitucional é uma coisa muito luso-brasileira, que veio da Constituição de 76, depois chegou a 88, mas perverte a natureza dos próprios direitos humanos, porque os direitos humanos nunca tiveram a pretensão de ser válidos nas ordens internas, independentemente da mediação pelo direito constitucional. E isto é claríssimo na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E mesmo ao nível dos direitos humanos regionais, a mediatização pelas ordens jurídicas internas é algo imprescindível. Se nós olharmos, por exemplo, para as decisões Laude do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o que é que está ali? Que a liberdade religiosa tem o conteúdo que o Estado lhe der, no âmbito do seu direito constitucional. E, portanto, mesmo no âmbito de direitos humanos a nível regional muitíssimo desenvolvidos, a mediatização pelo direito constitucional não é dispensada. E seguramente que, ao nível europeu, estamos ainda em termos mais desenvolvidos do que na Carta Interamericana. Portanto, para concluir, efetivamente, essa subordinação do direito constitucional à lógica de direitos humanos, cujo conteúdo está por concretizar pelo direito constitucional, é francamente duvidosa. E depois, também não resisto, relativamente à comunicação do professor Pegoraro, fazer um comentário, porque lá está a lógica da Europa e das democracias internas, é que, enfim, as democracias internas, a Europa não surgiu com a crise, a Europa não surgiu em 2009 ou 2010 ou 2011. As exigências europeias, a decisão de incorporação da normatividade europeia foi feita pelas constituições dos Estados-membros. Previamente, todas as constituições dos Estados-membros tiveram lá as suas decisões europeias incorporadas por via de revisão constitucional. E, naturalmente, que isso teria de ter tido um impacto profundo ao nível da interpretação das suas normas, designadamente das normas de direitos sociais. O facto é que, na altura, o conteúdo dos tratados, e sobretudo o conteúdo mais adstringente dos tratados, não foi assimilado.
Eu tenho dúvidas em reconduzir isso a qualquer categoria de mutação, ou seja, o que for. Eu julgo que o que nós estamos aí é perante aquilo que um professor alemão, o Rainer Arnold, chama europeização do direito constitucional, que é um fenómeno de reinterpretação das Constituições nacionais a partir das decisões europeias tomadas ou assumidas por essas próprias Constituições nacionais. Essa reinterpretação não foi sendo feita. Mas a partir do momento em que, enfim, a decisão tinha sido tomada no âmbito das revisões constitucionais e que essa decisão se reportava a tratados com um conteúdo muito adstringente, o problema foi essa reinterpretação não ter sido feita pela doutrina constitucional ao longo dos últimos 20 anos. Porque se efetivamente nós relermos uma Constituição tendo em mente, ou tendo presente a decisão europeia, eventualmente temos que reinterpretar integralmente as Constituições nacionais. Se mal ou bem, não sei, mas lá está, esse é um problema mais profundo de legitimidade do próprio processo europeu, não é? Mas, pronto, é isto. Muito obrigado. Muito bem, professor, quer usar a palavra? Então, por favor, professor. Não, segundo me parece, a comunidade europeia coloca uma série de exigências para aceitar um membro, não é isso? Que são de ordem constitucional, de matéria constitucional. Eu leio um artigo sobre isso do Didier Mosque, que o senhor deve conhecer. Exatamente. Bom, a questão é complicada, lá está. Se houver uma proibição formal do processo referendário, obviamente que nós estamos perante uma mutação, mas não foi isso que aconteceu. O que esteve em causa aí foi afirmar-se que substantivamente, aquela solução referendária era incompatível com os compromissos que o Estado grego tinha assumido. Não é? E, portanto, a grande questão é se esses compromissos que o Estado grego assumiu no âmbito dos tais, sobretudo, critérios de estabilidade que ultimamente remontam a Maastricht, eventualmente relevam da tal reinterpretação da Constituição grega no âmbito desses compromissos assumidos. Portanto, o que nós podemos dizer é ilegítima a decisão assumida nas múltiplas revisões constitucionais a nível europeu de ratificar Maastricht com todos os seus critérios de estabilidade. Mas o facto é que no momento em que toda essa ratificação e as revisões constitucionais inerentes foram feitas, o processo de reinterpretação e o processo, eventualmente, de limitação das decisões populares que interfiram com a disponibilidade de recursos, de concretização por aí fora, não foi feito. Não foi feito e agora foi feito repentinamente e, de repente, os compromissos emergiram repentinamente. Tecnicamente, julgo ainda assim que se trata de uma reinterpretação que não foi feita no momento certo e, portanto, uma não europeização dos direitos constitucionais nacionais que os próprios direitos constitucionais nacionais assumiram no âmbito de revisões. Mas eu percebo o ponto sob o ponto de vista político. Agora, em termos constitucionais, é que tenho dificuldade em formulá-lo de outra forma. Sérgio, o professor Sérgio está querendo fazer alguma pergunta? Eu, ao encerrar esse painel, eu reitero o agradecimento aos organizadores do evento, à colaboração dos professores Pegoraro e Coutinho, e a honra que é feita para
Nós, pela presença do professor Fernandes Segal, do professor Cardoso da Costa, do professor Sérgio Rezende, de outros professores aqui presentes, e agradeço particularmente a paciência do auditório.